Tereza, vamos repercutir aqui uma fala muito enfática, né? Muito contundente do Eduardo Moreira, ontem, lá no ICL Notícias, ele falando, né? E o site está repercutindo também, entenda por que é uma farsa projeto para taxar super rico. Né? Ele fala que lei que passou na Câmara reduz 46% do imposto que super ricos deveriam pagar caso resgatassem investimento em fundos exclusivos. Aí ele fala assim, vai doer, mas tu caiu na mentira, tu caiu na farsa. O fundador do ICEAL, Eduardo Moreira, explicou no ICL Notícias, primeira edição, como o projeto de lei que, em tese, taxa grandes fortunas no Brasil, em verdade, beneficia super ricos. Antes, a lei previa que eles pagariam 15% de imposto caso resgatassem dinheiro investindo em fundo exclusivo. Agora a taxa vai passar a 8%. E aí ele fala, abre aspas, a gente tomou 2 golpes. O do Arthur Lira, que colocou indicado do Centrão na presidência da Caixa, e da taxação, que foi a taxação das grandes fortunas. Foi o maior presente que os bilionários deste país já ganharam até hoje, nas últimas décadas todas, afirmou Eduardo Moreira. Então, vamos explicar isso aqui para a nossa audiência. Tá? Não sei se você acompanhou essa matéria, né? Mas eu vou estar explicando aqui para a nossa audiência. O que acontece, Tereza? Quando eu, você, todos nós aplicamos num fundo de investimento, né? O que é um fundo de investimento? O fundo de investimento é como se fosse uma empresa. Ela tem ali um CNPJ, tem um administrador e várias pessoas vão colocando dinheiro ali e aquele fundo vai alocando aquele dinheiro conforme o perfil dele. Né? Ele tem ali uma estrutura, uma forma de se estruturar. O perfil conservador, é um perfil moderado, é um perfil, né, de risco, né? Ou seja, vai aplicar em ações, em investimentos que não têm tanta segurança assim. Né? Um perfil arrojado. Eles usam essa terminologia. E ali vai dizer onde vai aplicar e tal. Todos nós, né, nós aplicamos, Tereza, e tem ali, em cima do ganho, você tem de 22,5% até 15%, todos nós. Tá? A depender do tempo que você vai ou não efetuar o saque. Perfeito? Então, se você efetuou o saque numa margem aí até 6 meses, você paga, né? Você paga ali 22,5%. Você paga 22,5%, né? Se você efetuou o saque nessa margem de tempo, né? Ou seja, de 0 a 180 dias, que dá exatamente 6 meses, como eu já havia falado. Entre 181 dias e 360 dias, ou seja, de 6 meses a 1 ano, em cima do que você ganhar, você paga, né, 20%. Eu, você, qualquer um que aplicar. Tá? De 361 dias até 720 dias, ou seja, de 1 a 2 anos, você paga 17,5%. Mais de 720 dias, você paga, né? Ou seja, mais de 2 anos, se você deixou o dinheiro parado lá, mais de 2 anos, e sacou depois de 2 anos, o que rendeu ali, você paga o imposto de 15% em cima do que você ganha. Tá conseguindo entender até aí, Tereza? Ou ficou difícil? Conseguiu, né? Não, tá. Então, os super ricos, eles tinham um fundo chamado Fundo Exclusivo, né? Que quando eles fossem sacar em cima do rendimento, eles teriam lá 15%. Tá?
o que o Eduardo Moreira falou? Vamos supor que ele tivesse lá 1 bilhão aplicado e que 500 milhões fosse rendimento. Rendimento. Porque os super ricos, eles deixam o dinheiro lá, ele não precisa do dinheiro, o dinheiro fica lá, só rendendo. Só o caixa, né? O cifrão cobrando. O dinheiro está rodando ali naquela máquina, aquela máquina registradora ali, né? Lembra ali do dinheiro entrando? Sim. Então, ele não mexe nesse dinheiro. Fica lá, não precisa sacar. Você acha que o super rico precisa tirar uma aplicação para pagar despesa médica? Não precisa, né? Sabemos que o dinheiro fica ali rendendo. Então, vamos supor que o cara tinha 500 milhões ali de rendimento. 500 milhões. Tá? Inclusive, há uma denúncia aí, né, de conflito de interesse do atual presidente do Banco Central, o Bob Field Neto, né, o Roberto Campos Neto. Então, vamos supor que ele tinha ali. Então, caso ele fosse sacar, ele teria que pagar ali, né, 75 milhões. Isso foi exatamente o exemplo, né, que o Eduardo Moreira deu no programa dele lá, né, na fala dele. Com esse desconto, né, agora ele vai ter que pagar 8%. Ou seja, em vez de pagar 75 milhões, ele vai pagar 40 milhões. Ou seja, ele ganhou um incentivo aí, porque sabe que ele está precisando, né, Tereza? Os super ricos estão precisando de ajuda, né? Ele não precisa coitadinhos. De nada pobre, porque faz gato de luz, né? Faz gato lá da net, não paga água, não paga parlamento. Então, o pobre não precisa de nada. Agora, os super ricos precisam. Ele precisa comprar o iate, o jatinho, né? A Lamborghini. Não é isso? Então, eles precisam de uma ajuda. Então, esse camarada aí, nesse exemplo, ele vai, né, deixar de pagar. Né? Vai deixar de pagar 35 milhões. Mas nós sabemos aí que essa conta dos super ricos não é de milhões, é de bilhões, né, Tereza? É de bilhões. E quem tem investimento... Tá, aí vai. Eles fizeram essa falácia, né, da taxação dos super ricos e tal, para botar essa molezinha aí favorável a eles. E aí, de bandeja, aí entregaram, né, a Caixa. Tiraram lá, né, a Serrano, né, a Rita Serrano, o que também teve uma fala muito contundente lá do Eduardo Moreira. Então, aqui nosso objetivo é também divulgar esses canais progressistas aqui. Inclusive, eles nos ajudam, né, Tereza? Porque a gente não precisa falar tanto, né? Eu me lembro que quando não tinha o 247, o que me levava a falar mais e mais e mais era o desespero, porque a gente não via uma opinião divergente da grande mídia e era desesperador. Aí surge, né, o 247, surge lá o blog da cidadania, né? O blog da cidadania até surge antes, e outros sites, né? O GGN, né, do Nacife, lá a Fórum também, e aí você começa a ter um alento, e agora também surge o ICL. E aí nossa missão fica até mais tranquila. Tanto que eu fui até cuidar de fazer música, né, poesia e tal, porque não tinha mais esse desespero, porque hoje a gente tem outros veículos mostrando outras visões e outras opiniões. Então, o Eduardo Moreira, né, ele fala isso, né, desse depoimento da Rita Serrano, uma mulher que convivia com assédio lá, enfrentou o assédio moral, né, o assédio sexual. Nós tivemos o caso lá do assédio sexual do presidente da Caixa nomeado, né, pelo Bolsonaro. Né? Nós falamos isso aqui também no nosso canal, denunciamos isso, as questões do assédio moral que ocorreram também, ela enfrentando, fazendo um bom trabalho, mas agora ela foi retirada aí, porque houve esse acerto aí em troca do apoio, que também não é algo, vamos dizer assim,
escuso, absurdo. Faz parte do jogo político no mundo todo, tá, Tereza? Isso aí eu queria até me contrapor um pouco à fala lá do Eduardo Moreira, porque isso faz parte do jogo político no mundo todo. Em troca de apoio, você cede espaço na máquina pública ali para indicações de quem tem força política, de quem tem poder político. Então, isso aí faz parte do jogo. Agora, a questão se é o novo presidente aí, né, indicado pelo Centrão, se for não seguir a competente trabalho, né, da Rita Serrano, né, o indicado pelo Centrão, o Carlos Fernandes, assumirá, né, que é a Caixa Econômica, isso cabe à sociedade civil. O próprio governo Lula retiraram de lá, né, se ele não se proceder da forma. E ele responderá por eventual crime que cometer. Ele, quem responde pelo crime é quem pratica o crime. Né? Então, ele, pessoa física, responderá por eventual crime que cometer e estaremos certamente de olho. E a própria Rita Serrano estará de olho também e continuará fazendo o seu trabalho e sua luta política. Então, assim, se for uma medida acertada do governo, ainda, né, é cedo para dizer, porque temos que ver aí o que isso retornará em benefício para a sociedade do apoio do Centrão ao governo no Congresso. Então, nós temos que fazer uma fala aí mais equilibrada.